Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast. No episódio de hoje, nós recebemos dois convidados muito especiais. Vieram diretamente de São Paulo para gravar esse episódio conosco. Adir Ribeiro, fundador e CEO da Praxis Business, e o seu sócio, Fernando Galiteri, CRO. É um prazer a gente receber vocês por aqui. Meu nome é Marcos Salles, eu sou um dos cofundadores da Yungas, estou acompanhado do Guilherme Reitz, cofundador e CEO. A ideia do nosso papo hoje é conhecer um pouco mais das dores do mercado que as duas empresas atuam, tanto a Yungas quanto a Praxis, de atuar um pouco das sinergias e falar um pouco o que a gente tem encontrado aí no mercado. Adir, Fernando, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado pelo convite, uma honra, Marcos, Guilherme, uma honra estar aqui. Quando o Guilherme me mandou o invite, eu falei, já estou com roupa de ir, né? É sempre um prazer participar. O Guilherme tem uma mentalidade, você também, de provocar, de trazer um novo olhar para o sistema de franchising. E é um outsider, né? Uma pessoa que vem de fora do setor de tecnologia e serviço, trazendo essa perspectiva. E desde que eu conheci a Yungas, teve muita proximidade. Eu vivo no e do franchising, fazendo uma longa história curta, há 32 anos. Fui trainee de uma empresa chamada Mil Assistência Médica Internacional e enquanto trainee foi escolhido como talvez o melhor trainee para tocar o projeto de franquias de assistência médica. Depois veio a lei de plano de saúde, a coisa não evoluiu, mas foram quase 9 anos lá. Então eu cometi todos os erros possíveis em fazer a primeira unidade longe da sede, de lidar com franqueado, de fazer checklist achando que estava fazendo as coisas certas, enfim. Então esta experiência trouxe bastante casca, né, para esse processo de franquias, mas ali eu descobri que eu amo franquia, porque franquia tem na sua essência não só clonar um negócio, mas gerar muita prosperidade, né? Depois fui sócio de uma outra consultoria por quase 9 anos, com muito orgulho, e aí montei a Praxis Education na época, hoje Praxis Business. Nesses 16 anos a gente atendeu 650 empresas e 1.700 projetos em 3 grandes pilares: modelos de negócio, que é desenhar canais, estratégia ou revisar modelos, gestão de redes, que aí é o pilar de implantação prática, tática. O Fernando tem uma história muito forte nisso. E o terceiro pilar, desenvolvimento humano, que é a produção de conteúdo, treinamentos, enfim, várias formas de desenvolver as pessoas. E nós somos uma empresa especializada em varejo, franquias e canais de vendas. Tentei fazer uma longa história curta aqui, mas de novo, obrigado pelo convite. Não, legal, já antecipou. E Fernando, fica super à vontade de se apresentar também, para a turma te conhecer um pouco melhor também. Ok, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Marcos, Guilherme. Minha história na Praxis Business vai fazer 7 anos hoje, né? Cuido da área de trazer receitas, né? O nome é bonito, CRO, mas a ideia é trazer receita através de parcerias estratégicas, através do digital e através mesmo da nossa divisão aqui de consultoria, né? Então, a ideia é que a gente traga receitas, né, de diversas fontes aqui. Minha história começa há 30 anos atrás, juntando varejo e franquia, porque eu fui franqueado de uma marca carioca chamada Armazém do Esporte. Foi a primeira marca que a gente trouxe para Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, o Shopping Iguatemi começando também naquela época. Então, minha veia é de varejo. Minha mãe fala que desde quando eu era criança eu queria ser lojista, eu brincava de ser lojista, de vender. Então essa minha veia do varejo sempre gostei, e quando jovem eu cuidava da loja, gerenciava, vendia. Então tem uma carreira aqui. Depois eu fui trainee do grupo RBS, passei num programa de trainee, e aí depois voltei para o franchise em 2003, uma maior importadora de vinhos do Brasil, que é a Expand, e ali fui diretor de franquias, e aí começou minha carreira. Depois fui para Contém um Grama, uma empresa de cosméticos com quase 300 unidades na época. Fizemos toda uma reformulação. A empresa não tinha selo de excelência, conquistamos selo de excelência, implantamos lá várias coisas que a gente vai conversar um pouco aqui. E depois virei franqueado de novo, né, junto com a minha esposa. E 2019 ali a gente se encontrou de novo, eu e a Adir, que nos conhecemos desde 2003 aí, eu como cliente, e implantamos várias coisas e nos encontramos, né, em 2019, já sempre havia um namoro ali, uma conversa, sempre teve uma conexão recíproca aqui, e aí 2019 deu certo, e aí a gente segue aqui juntos na Praxis Business. Legal, eu queria que o Adir contasse um pouquinho pra gente, entrando um pouco mais dentro da Praxis, né? O que motivou vocês a fundar a empresa, né? E contar um pouco da visão, né? De simplificar
né, que a gente estava conversando até um pouco. Eu sempre tive o desejo de construir um modelo de prestação de serviços que tornasse mais acessível para as médias empresas, para as pequenas, né? Então, a acessibilidade sempre foi um valor para mim. Né? Eu falava, poxa, muitas franqueadoras não têm condições de contratar as grandes consultorias, enfim. Então, a Praxis Education, na época, nasce desse desejo. De tornar acessível isso, né? E aí a gente falou assim, sempre a gente se inspirou nas grandes, o que elas fazem, etc. Mas o que eu percebia, e até percebo até hoje, e hoje como conselheiro de algumas marcas, eu sento no conselho de 3 empresas varejistas e franqueadoras, muitas dessas consultorias entregam coisas muito teóricas, muitos PowerPoints, etc., que não levam à prática. Né? E às vezes cobrando 5, 10 vezes o que a gente cobra, né? Porque tem um nome, enfim, tem uma história e tá tudo bem. E aí, eu quando saio da outra consultoria, ligo para 10 clientes e falo, que valor você vê em mim? Né? Você consegue transformar uma teoria complexa em algo prático, você tem papo reto, vocês entregam de fato e tal. Então aí a gente pegou o nome, é Praxis, né? E aí quando vem o Education, que tem o conceito de transferir know-how, transferir conhecimento. E a gente percebeu que transferir conhecimento via projeto de consultoria, via projeto de educação, é a mesma coisa. É só empacotado de forma diferente, né? Então a origem tem muito a ver com esse jeito praxis de ser, de transformar uma teoria complexa em algo prático. A gente adora ler, a gente adora estudar. Estamos lançando o meu 5º livro, né? A gente está lançando um livro agora, dia 12 de novembro, provavelmente seja o lançamento, Franchising, Cultura de Excelência na Gestão de Redes de Franquias, que é um pouco do tema que a gente vai conversar. E o que é o livro? O livro é a teorização de todos os métodos que a gente implanta na prática. A gente está fazendo o caminho inverso. A gente pratica, a gente desenha, a gente cria as arquiteturas, os frameworks, né, para depois poder teorizá-los e depois disponibilizar esse conteúdo. Aí me pergunto, poxa, mas vocês vão disponibilizar o conteúdo? Tenho que disponibilizar, porque eu tenho que me desafiar o nosso time para o próximo passo, que esse passo já está dado. Esse conhecimento já está aqui, o conhecimento vai muito rápido. Então, a gente tenta, Marcos, fazer muito esse processo de criar esses frameworks. A gente brinca que nós somos uma empresa de moldura. Porque uma vez a gente leu, algumas pessoas desenham molduras para outras pessoas se tornarem mais produtivas. Então a gente acredita que esta moldura, este método, é o que nos diferencia, com muita proximidade. E aí, eu falei no comecinho e falo novamente, o franchise é na essência não só clonar um conceito, mas multiplicar a prosperidade. É isso que eu acredito nessa essência do franchise. Você vê muito franqueados, prósperos, franqueadores que começaram do nada. O cara inventou lá um método de fazer um produto, de repente o cara está com 100, 200, 500 unidades, um monte de gente alinhado, né? Então, essa multiplicação, esse mundo próspero, me anima todos os dias, né? Esse é um pouco dessa jornada. E assim, o desafio de empreender, maravilhoso, né? Mas assim, cada dia é uma jornada diferente e um dia, fecho a minha fala aqui, estava num programa de televisão com o Edu Guedes, na Rede Record, perguntou, Adir, o que é empreender para você? E eu falei de coração, empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Eu tinha bastante insegurança para empreender, vários amigos me falaram, eu sempre achei que você era um empreendedor, e eu tinha muita insegurança, autoimagem, né? Muita insegurança. E aí como que você faz? Vai com medo mesmo, né? Não tem, você tem que empreender. Só que na jornada empreendedora, o Guilherme pode dizer melhor até do que eu, que tem uma jornada muito bacana, eu descobri o seguinte, você começa a desenvolver um monte de habilidades que você não fazia a mínima ideia que você tinha, ou que você se expôs para ir buscar. Então eu acho que é um pouco... E outra coisa que eu gosto também é assim, ser empreendedor e acordar todo dia desempregado. Eu gosto dessa crença assim, todo dia desempregado. Complementando, eu acho um pouco do teu pensamento, eu vejo muito isso, assim, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui, a gente estava falando o desafio de um atleta, de toda a disciplina que ele tem que ter, resiliência, né? O cara perde um jogo, ele tem que ir lá, ver o que ele errou, melhorar. Eu acho que empreender é muito isso, assim, né? A gente tem que aprender a sentir prazer na dor, cara. É um negócio difícil, né? Igual o cara que sai lá para correr, e às vezes ele nem gosta de correr, ele está fazendo por saúde ou porque ele colocou algum objetivo e às vezes é horroroso o momento da corrida, muitas vezes, a maioria das vezes é horroroso. Eu sei o que é isso. Mas quando chega no final, o cara fala, puta, graças a Deus eu levantei e fiz isso. Eu não desisti, né? Eu cortei. Então eu acho que é um pouco isso a nossa vida de empreender, assim, né? Eu queria puxar Me permite, empreendedor, claro. Isso é antigo, mas acho que vale. Empreendedor tem dor no nome, né? E nem todo mundo está disposto... A Endeavor fala muito isso, né? E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E tem uma expressão em inglês que é no pain, no gain. Sem dor, não tem ganho. E um dia eu falei isso na convenção, acho que de 45 anos do CNA, se não me falha a memória. E aí um franqueado veio falar comigo, né? A convenção foi um sucesso. Foi a 3ª ou 4ª palestra que eu fiz lá. Ele falou, Adir, eu falei, empreendedor tem muita dor, né? Ele falou, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu gostei dessa fala. Legal.
que não é nova, mas é muito original. Porque depende da lente que você coloca, né? Total. Então, O estado tem de dor. espírito a pessoa vai decidir, né? Isso é bem interessante. Mas um gancho que eu queria fazer, de quando tu comentou ali, vocês dois fizeram a apresentação aqui, são décadas dentro desse setor, fazendo um trabalho muito legal. Eu sou um admirador, né? Eu conheci o Adir, nem existia ainda a Yungas, e a gente, inclusive, o teu livro foi recomendado quando eu estava entrando no mercado, né? A gente foi o primeiro contato que eu tive na leitura foi esse teu livro. Agora eu não sei nem qual dos 5 que é, mas... Gestão Estratégica do Franchise, 2011. 2011, porque estamos falando de 2017 para 2018, então provavelmente esse. E o segundo contato foi com o Zilli, né, que a gente estava comentando aqui. Mas o que eu queria que tu contasse um pouquinho, o Adir e o Fernando também, como que vocês veem, rebobinando aí, o progresso do setor de franquias de 20, 30 anos para cá? Como que vocês enxergam, todo o trabalho que está sendo feito de educação, né? Eu sei que muita gente olha hoje e fala, puta, isso aqui tinha que estar... Eu mesmo sou um provocador, né, que fico... Isso aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas quando vocês olham lá para trás, onde o mato era alto, né, como que vocês veem esse progresso, assim? Eu vou começar com um insight que na década de 90 eu fiz um Executive MBA em Franchise, na Franchise University, né? E a gente visitou algumas empresas franqueadoras, passava 5 dias, você visitava o dia inteiro, você ficava na sede de grandes franqueadoras. E uma delas, uma franqueadora muito famosa, estou falando de 1995, portanto, 30 anos atrás. Se eu fiz a conta certa, 30 anos atrás. Nascido lá. Marcos não fazia nem ideia. 94. Então é isso aí. E aí, e essa franqueadora, uma das maiores do mundo, falou assim, o franchising tem que ser um franchising de trilho, porque tem que ser a prova de imbecis. Eu não gostei dessa fala. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, não tinha maturidade para digerir aquela informação, então tem que ser um franchise de trilho. A prova de imbecis, for dummies, né, que eles falam. E o conceito, eu falando aqui imbecil, parece que fica muito forte, mas tinha o inglês é mais suave também. É um pouco mais suave, mas aquilo me incomodou. Adir, então vamos dar uma rebobinada, vamos dar uma acelerada aqui. No livro, no Cultura de Excelência em Gestão de Redes, a gente vai dizer que o franchise atualmente é um franchise de guardrails, que não é mais trilho. E que sim, franqueados pensam e pensam muito. E que sim, franqueados têm muito a contribuir. Então, eu estou tentando fazer 30 anos para dizer, cara, não é mais trilho. Ah, não, mas Adir, não tem que ter processo padrão? Tem que ter processo, tem que ter padrão. Só que a gente está numa fase, na minha visão, está muito mais em alinhar crenças e pensamentos do que padrões. Padrão está dado, padrão está aí, tem que cumprir. A forma de grelhar o hambúrguer, a forma de ministrar a aula, a forma de vender o perfume está dado, tem método, tem 7 passos da venda. Tem que seguir. Claro que permitem pitadas regionais, permitem sotaques regionais desse Brasilzão lindo, né? Permite o cérebro dos franqueados. Quero deixar bem claro aqui, nunca fui a favor do trilho. E a gente entende que o que é o guardrail? Propósito, missão, visão, valores, crenças. A gente vai precisar alinhar pensamentos e crenças de franqueados e não mais processo padrão. Não dá mais para ficar discutindo processo padrão. O mundo está numa velocidade tão rápida que as franqueadoras estão perdendo muito tempo para convencer franqueados de coisas que não precisam mais convencer. Não estou dizendo que tem que impor, mas eu estou dizendo que eu tenho que ter essa capacidade crítica de pensamento de franqueados, franqueadora com o seu papel claro de definir para onde ela quer ir, ela desenhou o produto, ela é dona da marca, ela é dona do serviço, ela tem que exercer esse papel e trazer esse protagonismo de franqueados pensadores, e todos são, né, nas suas perspectivas, e tentando, neste guarda-reio, chegar aí na melhor experiência de compra. Então, tentei aqui fazer uma longa história curta, mas é um pouco do que eu acredito, né? Mas quando tu vê as redes, como elas trabalhavam 20, 30 anos atrás, e quando tu olha pro dia de hoje, porque a gente tem uma mania, né, a gente não, né, mas muitas pessoas, de olhar o copo vazio, mas assim, o progresso, né, quando olha lá para trás de hoje, consegue enxergar que hoje o franchising evoluiu muito em relação a 20, 30 anos? Como que essa... Acho que dá para separar em 2 grupos, né? E aí eu vejo um grupo que evoluiu bastante. Então, assim, você voltava dessas viagens, mesmo NRF, você volta para o Brasil e fala, nossa, tem um monte de gente com best class aqui, né, em gestão, né? Então, acho que tem um grupo de franqueadores, eu acho que tem uma coisa que me anima muito, eu tenho visto, a gente atende vários clientes, franqueadores muito jovens, como vocês, assim, gente jovem com pensamento intuitivo muito bom, mas um pensamento de franchise, de cultura de franchise, de tratar o franqueado, né? A gente tem uma frase que, se você quer que seus franqueados ajam como empresários, os trate como
como empresários, né? Então, empresários são seres pensantes, que fique claro aqui, né? Então, eu vejo dois grupos, na minha visão. Vejo um grupo de franqueadores que, não importa o tempo que eles estão no mercado, eles estão se atualizando, mas vejo um grupo que os modelos de negócio ficaram muito obsoletos e, fecho a minha fala, nesse meio de processo, e isso eu acho que é um desafio do nosso franchise atual, a cultura de franchise tem se perdido em boa parte das franqueadoras. O que é a cultura de franchise? É saber trabalhar o papel das partes, é saber tratar com urgência um pedido de franqueado, é saber trabalhar os processos de maneira mais efetiva. Por quê? Porque muitas franqueadoras foram crescendo e foram trazendo profissionais, e tá tudo bem, só que esqueceram de colocar profissionais que conhecem dessa dimensão de franchising. Né? Então a gente precisa trazer o tema cultura de franchising, porque isso vai melhorar um programa de excelência, vai melhorar uma segmentação, tem uma série de caminhos aqui, né? Eu enxergo, Guilherme, assim, eu comecei lá atrás, né, como franqueado, então eu posso dizer como que a gente enxergava o mercado. Praticamente não tinha empresas franqueadoras naquela época e era muito franquia lojinha, né, vou franquear loja, ou vou franquear um food service, né, era muito isso. Hoje a gente tem vários modelos de franquia, de serviço, de várias coisas. E era um modelo muito focado no transacional. Era vender produto, era escoar um canal de vendas e não tinha suporte. Não tinha um olhar de ouvir o franqueado, muito em linha que o Adir falou, mas assim, não tinha convenção, não tinha encontros, né? Não tinha um programa de excelência, não tinha isso. É vender produto, é fazer pedido, né? E escoar e fazer a venda ali. Selling. Muito baseado no selling. Não estava preocupado. A parte, mesmo tecnológica, não existia, os sistemas eram muito ruins. Eu lembro, para fazer inventário, estoque, era muito na mão. Então, assim, a gente tinha muitas perdas ali no varejo. Hoje isso evoluiu. Então, eu vejo essa evolução das empresas numa segunda fase, ali de 2000, 2005 e tal, já olhar para o suporte, ter uma área de consultoria de campo, começar a pensar num programa ali, de excelência, um programa de reconhecimento, querer capacitar, né, começar a olhar assim, putz, o franqueado lá, eu preciso estimular a venda na ponta para que ele me compre mais. Então eu começo a ter esse olhar. E aí eu vejo que teve uma evolução um pouco mais lenta até pandemia, veio a pandemia e a gente viu um movimento do digital, né, de fazer reuniões online, de entender que o suporte não é só presencial. A gente viu um fenômeno muito diferente, né, que é olhar para o suporte e dizer o seguinte, cara, na pandemia, mesmo estando remoto, eu sinto que as franqueadoras estão mais próximas. A gente sentiu muito forte esse fenômeno na pandemia. Por quê? Eu tinha mais tempo de conversar, porque eu estava no remoto, eu não perdia tempo em viagem, e aí eu comecei a entender mais profundamente esse franqueado. Então, eu acho que aproximou muito as franqueadoras, e nós estamos agora num momento que é um híbrido de suporte entre... Então, eu acho que são fases que a gente teve aí no franchise. E hoje tem uma tecnologia, estamos chegando na IA, né? Então, se eu pegar 30 anos atrás, meu trabalho de contar estoque, hoje tem uma IA que me ajuda. Então, mudou muito essa relação aí nesses 30 anos, tá? Não, legal. Uma coisa que eu ia até perguntar em relação a isso, e pode ser, Fernando, a gente olhando nessa história que vocês citaram aí dos últimos 20, 30 anos, antes tinha muito comum, falava-se muito de pós-venda da franquia para prestar o suporte, e em algum momento começou a se usar muito o termo de sucesso do franqueado, né, para de fato ajudar as franquias a desempenhar melhor. Então começou-se a ter esse trabalho mais proativo da franqueadora, e talvez na pandemia, um pouco antes, um pouco depois, depende muito de cada rede. Mas eu queria que vocês trouxessem também um pouco da questão da segmentação, né, que eu acho que é uma etapa seguinte à evolução dessa prestação do apoio do suporte proativo. Em que momento que isso acabou surgindo e aí até trazendo dicas, né, para as redes que estão tentando agora pensar um modelo de segmentação, de clusterização da rede, se vocês têm boas práticas, se faz isso de acordo com faturamento, de acordo com localização, de acordo com o tamanho da cidade, quais boas práticas que vocês veem ao longo desse tempo que mais tem funcionado e para quais objetivos, que a gente sabe que às vezes depende muito a clusterização com a finalidade, né?
Você que implanta e desenha isso aí. Tem algumas crenças aqui. E no nosso livro de 2011 a gente já pregava a segmentação e lá a gente já falava interação remota como forma de reduzir o custo de serviço, sem saber que o mundo passaria, infelizmente, por uma pandemia que trouxe diversas coisas muito ruins, mas trouxe esse lado da conexão digital mais forte, né? Que a gente enxerga na segmentação, né? E é algo que desde 2011 Praxis Business, né, fala e defende isso que o Adir colocou aqui, e a gente tem evoluído, né? As segmentações eu acho que tem diversos níveis. Você pode segmentar, é o que eu falo muitas vezes em treinamento, quando eu converso com franqueadoras, a segmentação ela tem vários modelos. Tem que entender qual é o modelo melhor para aquela franqueadora. Nós temos diversos níveis. Eu posso segmentar por franqueado, eu posso segmentar por unidade, eu posso segmentar geograficamente. Então, se você pensar, a segmentação é muito antiga. Quando eu fui de franqueadora 2005, 2004, a gente já segmentava por região. Então, o pessoal da região sul, região nordeste, tem características diferentes, são produtos diferentes. Então, a segmentação por si só não é algo novo. O que a gente tem são frames que a gente criou na Praxis Business que ajudam a entender um pouco melhor esse modelo da relação com o franqueado. Então, a gente lá desde 2011 prega a maturidade do franqueado. Cada franqueado tem uma maturidade diferente. Tem franqueado que está num momento que está implantando, né? Está começando a implantar. Então eu preciso ter ali um contato mais de perto, porque ele demanda isso. Ele não conhece minha marca. Ele não conhece como implantar esse momento. É um momento mais tenso na vida dele, porque ele está colocando dinheiro e não está tendo receita. Então é um momento diferente. Depois, ele abriu a unidade, ele vai para um segundo momento que ele também não sabe operar direito. Por melhor que seja o treinamento, por melhor que seja a capacitação, ele ainda tem uma necessidade de operar, que a gente chama de uma fase aí, ele é baby, ele está num berçário, né? Então, você vai ter que atender conforme as necessidades desse franqueado. E depois ele vai ganhando maturidade. É que nem são as pessoas, né? Elas começa um bebezinho, e aí ela vai crescendo, vai amadurecendo. Só que o que a gente acredita? Que se você fizer um trabalho importante de não deixar ele sair desses guardrails aqui no início, você vai ter um franqueado muito mais engajado, muito mais perto, seguindo aquelas diretrizes ali e tendo muito mais resultado no final. Então, faz um trabalho inicial quando ele é adolescente. Depois que ele vira adulto, a gente não consegue mais mudar, é que nem os nossos filhos, né? Depois que ele segue a vida, a gente não consegue mais mudar. Então, isso é um primeiro nível de segmentação que a gente entende, mas a gente tem outros. É até interessante, antes de você citar outros, Fernando, você comentando agora, eu me lembrei muito do livro do Greg Nathan, né, do Fator E do Franchise, que ele fala muito da jornada, ânimo, né? da maturidade do franqueado e quanto que às vezes até a gente vê dificuldade dos franqueadores em conseguir lidar com o franqueado de acordo com a etapa de maturidade dele, né? Não, e maturidade, ela pode ser encarada nessa perspectiva de jornada e também na perspectiva de complexidade, né? Então, assim, quando eu entrei nesse mercado, um cara que eu conversei muito foi o Mauro, né, que tá do outro lado do balcão, o Mauro Nomura. Ele dizia assim, cara, hoje o mercado, ele, falando óbvio, de forma bem generalista aqui, né? Ele trata todo mundo muito parecido. Então, puta, o cara que tem 30 lojas igual o Mauro ser tratado igual um cara que tem uma loja, não é desmerecer o cara que tem uma loja, mas ele tem complexidade diferente, outro né? nível, a frase que eu ouvi na década de 90 é one size fits all, né? Um tamanho, um serviço só atende todos. Não atende. E a maior burrice em franquias é tratar os diferentes de maneira igual. Porque a gente foi doutrinado a trabalhar com igualdade e não com equidade. O princípio da segmentação é da equidade, não é da igualdade. Claro que eu tenho que ter princípios e está tudo bem. E aí eu olho a perspectiva de 30 operações ou mais, que são os multifranqueados, a gente precisa ter, que na nossa segmentação são os key accounts que a gente trabalha, né? E acho que tem um outro ponto também, e eu como fui consultor de campo, comecei a minha jornada orgulhosamente como consultor de campo, né? E conto isso nos treinamentos, que, pô, consultor de campo, cara, é o sujeito que mais apanha numa relação de franquia. Ele apanha do franqueado e ele apanha da franqueadora. E eu falo isso, todo mundo dá risada, né? E quem tá falando, quem foi consultor de campo? Mas qual que era o ponto? A gente treinou, eu me lembro, na década de 90, eu treinei minha equipe de consultor de campo para fazer checklist, fazer padrão. Cara, eu não conheço um franqueado hoje, nenhuma franqueada no mundo, no Brasil. Fala assim, nossa, eu tô tão feliz hoje, meu consultor vai vir fazer um checklist na minha operação. Não conheço.
Agora, vai vir um consultor, vai vir um gerente me ajudar a melhorar a performance. Esta perspectiva, e se o cara tem 30 ou se ele está com 6 meses de operação, esta é a habilidade, essa é a equidade que as segmentações precisam prever. A gente precisa botar esse olhar. E fecho. A gente faz uma pergunta, a gente já fez mais de 200 turmas em company, a gente chama de CCN, Consultoria de Campo e Negócios em company, e a gente já fez 53 turmas abertas. Então, mais de 250 turmas que a gente treina os consultores das principais marcas do Brasil. A gente tem muito orgulho. Aí, a gente faz um exercício, o consultor de campo, consultora, em uma palavra define qual é a sua principal missão. A gente faz lá um Mentimeter ou Mentimeter, e aí eles pegam lá um QR Code e colocam lá no sistema lá. Em uma palavra. Elo, engajamento, auditoria, conexão, relacionamento, cultura, propósito, todas palavras maravilhosas. Mas qual é a palavra que o franqueado gostaria que o consultor respondesse? Resultado. Performance. Em mais de 95% dos nossos estudos, a palavra resultado não aparece. É isso aí. Esse que foi consultor de campo também não tinha lá atrás. Então, estou tentando trazer um pouco desta perspectiva que a gente chama de outside in, que é de fora para dentro. Isso é um elemento de cultura de franqueados. As franqueadoras precisam parar para pensar isso. Como é que eu sento com o Mauro Nomura, que é um gigante, que é um monstro, que, aliás, só para ter uma ideia, o Nomura, ele é tão gigante que ele contratou, por exemplo, e eu não estou falando ele contratou a Praxis Business para fazer um treinamento de cultura com o time dele. Olha onde o cara tá. Treinamento de cultura, 5 módulos. Ele tinha feito todo o modelo de cultura, ele pegou todas as gestoras de loja. Olha o pensamento desse multifranqueado. Que consultor vai atender esse cara? Não, inclusive, ele coloca tecnologias... Concorda? Que consultor que vai sentar com esse cara? Isso, não. Exato. Isso aí tinha que ser, muitas vezes, uma pessoa muito mais estratégica do que o que está sendo colocado O que é account? Ok, tem que ter alguém olhando a operação das lojas, pô, a vitrine, tá tudo bem, o digital, etc. Cara, isso é uma parte. Então, na segmentação, porque... Tem muito inclusive dinheiro. Pra ouvir, né, Adi? Inclusive para ouvir mais ele. Ouvir. Esse cara estratégico, ele tem muito a entregar também. Então, tecnologias que ele está usando, que o grupo, às vezes, a franqueadora dele, ou as franqueadoras, porque ele tem mais de uma, né? Ele tem comparação, né? Eu queria deixar claro que tem muito dinheiro na mesa. Gasto erradamente pelas franqueadoras quando não segmentam. Elas não fazem um processo de interação, que é um pouco dessa lógica da segmentação, porque muitas vezes a gente estrutura, a gente consegue melhorar os processos, às vezes até pode haver uma redução de gente, por quê? Porque começa a fazer interações de uma maneira mais adequada. Tem toda uma metodologia que esse cara desenvolveu. O cara tem que ser 3 interações remotas para depois, estou chutando, para ter uma presencial. E aí o Mauro Nomura, um foco mais em gestão. Comecei a operação há 3 meses, eu sou berçário. Cara, me ensina a operar. Não me ensina uma planilha de DRE ou DRE, para quem fala DRE. Não me ensina, eu tenho 3 meses, eu tenho que atender bem o cliente, organizar, fazer a compra adequada, né? Eu estou simplificando a conversa aqui, mas é muito bom. Eu acho que tem uma visão aqui, por exemplo, essa questão do Key Account, ela é muito importante, porque, assim, primeiro o objetivo de eu segmentar, por que eu coloco lá, né, um Key Account para atender? Realmente é mais qualificado, mas tem mais. Aonde que operações eu visito? O cara tem 30 operações. Será que precisa visitar as 30 operações? Ou a minha visita vai ser lá no escritório, porque esse é um cara que já tem um escritório, já tem uma equipe de supervisores e caras comerciais, tem um RH. Então, a minha visita vai ser muito mais com esses executivos, entender mais gerencialmente como tá essas unidades, e eu vou focar. E aí a segmentação da segmentação, porque eu, como consultor, eu tenho que segmentar a rede desse meu multifranqueado. Então, é uma outra abordagem. Olha o nível de complexidade que a gente tem que começar a preparar os profissionais de franchising para lidar com essa realidade. Exatamente. No mercado americano, quase 60% das operações já são multifranqueados. No Brasil, um pouco menos. Como é que eu lido com com a complexidade que você falou? Porque chegar com o checklist e visitar cada unidade, e aí? Eu vou ter reunião a cada visita de uma unidade com esse franqueado que tem 30 lojas? Não. Eu vou visitar no escritório. Então, é uma mudança total de você entender, e eu acho que ainda as redes estão tomando consciência disso, que existe esses multifranqueados e que tem necessidades e desejos diferentes de consultoria. A prova é que tem muitos multifranqueados que acabam pegando consultoria de fora. Por que o multifranqueado pega consultoria de fora? Porque sendo contratado por vários multifranqueados, inclusive para fazer valuation, para fazer a organização de multifranqueado. Exatamente. Caramba. Porque o consultor que deveria dar uma consultoria, às vezes não está conseguindo
dar a consultoria do nível Ele não foi nem que treinado, esse nem né? foi Nem treinado. consultor, Não, tem um processo, exatamente. né? Então, Fernando, eu acho que tem um ponto adicional aí que eu percebi assim, né, nesses quase 8 anos que a gente está no mercado, que é o seguinte: a gente tem alguns clientes que hoje fazem algumas práticas de clusterização que são lindas assim de ver, né? Só que isso também, quando a gente começou, não seria possível na plataforma, por exemplo, porque a gente não tinha nem maturidade para permitir a clusterização em tantas frentes na plataforma, né? Então hoje, quando eu vejo o trabalho que o cara está fazendo lá, isso na verdade também só é possível porque tem uma ferramenta para fazer, né? Porque como é que ele vai fazer na mão? O cara tem 1000 lojas, aí ele quer pegar lá, ele viu numa pesquisa de NPS com franqueados que tem 30 caras que estão pé da vida. Ele quer pegar e fazer um trabalho nos próximos 6 meses com esses 30. Pô, o cara tem que ter algum lugar para fazer isso na plataforma, porque não tem como fazer na mão, né? Então eu acho que também tem um ponto que a gente está vivenciando nesse progresso, que é a evolução das próprias plataformas, né? Vocês vivenciaram antes da existência da gente, de outras soluções concorrentes nossas, que possivelmente tinham uma limitação maior também do que a franqueadora poderia fazer, né? Então acho que a evolução tecnológica também permite essas franqueadoras irem além, né? Então hoje, às vezes quando eu converso com uma empresa, uma franqueadora que nem é cliente, pergunto como é que ela faz a clusterização, muitos me fazem exatamente aquele nível lá, tipo assim, eu tenho a minha regional Santa Catarina, regional tal. A pessoa às vezes nem sabe do que a gente está falando, desse nível de clusterização aqui que está nessa conversa, sabe? A perspectiva do franqueado nem aparece numa história dessa, né? não. One size fits all mesmo, né, cara? Eu vou servir e eu fui treinado assim. Não, e eu tô olhando pro custo. Então, assim, eu coloco um consultor na região tal, divido esses franqueados e esse consultor atende no mesmo jeito, de né? servir tá ficando alto nos processos defasados. Então a plataforma é fundamental e a preparação desse time para a gente gastar menos no servir. Perfeito. Não é para gerar menos valor para o franqueado, entenda? Tem uma diferença muito grande, né? Perfeito. Não, legal. E aí a gente, quando fala de clusterização, fala do aumento da maturidade das redes, é inevitável a gente falar também de programas de excelência, né? Que é uma forma que a gente tem uma visão muito parecida, né? Com a forma como a franqueadora consegue orientar o franqueado ao sucesso de uma forma muito clara, pragmática, ponderando com pesos, inclusive, e premiando aqueles que estão melhores, que pontuam melhor, que seguem melhor as práticas dos indicadores. Eu queria que vocês contassem um pouquinho também como que foi ao longo dessa jornada, dessas últimas décadas, a evolução da maturidade das franqueadoras no geral, até outras empresas do varejo, em relação à implementação dos programas de excelência e que benefícios, né, que vocês veem que isso acaba gerando não só para a rede em termos de crescimento da marca, mas principalmente para o franqueado em termos de dinheiro no bolso. Deixa eu começar com a pesquisa da Franchising Frame, que é uma pesquisa feita pela Praxis Business com o grupo MD, do Denis Santini. Foi a 7ª edição. É uma pesquisa de benchmark, então a gente fala com franqueadores. A última de 2024, comecinho de 2024, a gente entrevistou 132 franqueadoras com 250 unidades em média. Então, uma amostra significativa. Os executivos que respondem, e aí é C-level, é fundador, um diretor de franquia, eles recebem um relatório completo. Os números são as fontes, né? Você não vai saber quanto que é da marca A, B ou C, mas ele recebe um relatório completo. Quem não fez, recebe lá um resumo. E a gente pergunta, quantos % usam por excelência? Menos da metade. Marcas relevantes. E aí, eu vou trazer uma fala de um franqueado numa convenção que a gente acabou de lançar. A gente já fez mais de 300 programas de excelência, tá? Caraca. Já desenhou. E implantava na mão, né? Hoje tem solução. No Excel, né? No Excel. E aí, a gente estava implantando numa holding de um franqueador excepcional. Ele tem várias marcas e ele contratou a gente para ajudar lá. E a gente fez uma palestra, eu fiz uma palestra do franqueado Alta Performance, são mais de 600 em convenções. E aí eu chamei o Fernando para falar da importância do programa de excelência. E é uma franqueadora de excelência. Tem selos, né? Pensamento, franqueador, cultura franchise, top. E aí, eles tinham lá um programa de excelência, eu queria trazer este exemplo, né, para a sua pergunta. Eu me lembro, a gente acabou a palestra, foi um sucesso, e a gente estava lançando lá o programa de excelência, que ia começar a rodar no próximo onda, no próximo ciclo e tal. E eu fiz a palestra do papel das partes, depois ele veio e trouxe a importância da excelência e como vai ser. E aí veio o franqueado campeão do ano passado falar com a gente. Adorei a palestra. Pô, Fernando, falou para você, eu estava junto, falou para o Fernando. Faz um mês isso. Nós estamos em novembro, em outubro agora, foi em setembro de 2025.
Fernando, adorei. E isso aí, o que vocês estão implantando, né, que o Yungas também tem, isso pô, o cara vai ter visibilidade? Vai ter visibilidade. Para o franqueado saber, para ele poder corrigir. Falou, não, porque eu vim aqui para a convenção, achei que eu ia ganhar o prêmio e não ganhei. E eu não sei porque eu não ganhei. Então, assim, chega no dia 32 de dezembro, o cara apura, e no dia 33 de dezembro ele fala, cara, você ganhou, você perdeu, e não vai permitindo. Então, isso é um programa pós-morte, né? Isso é um programa de médico legista. A gente precisa criar uma lógica em que o franqueado queira desenvolver, porque para mim, programa de excelência, há muitos anos eu falo isso, é um programa de gestão de consequência. Porque é a melhor ferramenta para ter grau de consciência para mudar comportamento. E não adianta implantar só a ferramenta e o processo, que são importantes, mas tem que mudar, tem que treinar a equipe para dar feedback. Para dizer, olha, Fernando, a tua operação você está com 70% no quali e 50% no quant. Ed, o que eu preciso fazer? Ele foi franqueado com a Gabriela. Pô, você precisa fazer mais isso. Ó, cuidado com isso. A liderança do teu time é muito boa. Eu preciso dar estes feedbacks, né? Faz sentido para vocês? Eu tenho que olhar a ferramenta e o processo para mudar o meu comportamento enquanto empresário, enquanto empreendedor. É isso que a gente tem tentado trabalhar, né, Fernando? Eu vejo que ainda os executivos utilizam muito pouco o poder do programa de excelência. Então, assim, eu sou suspeito, porque eu fui, quando executivo, eu implantei um programa de excelência. Aliás, nós desenhamos na Contei um Grama, ele pegou, eu era da outra consultoria, ele pegou como executivo, preciso contar essa história. Cara, ele pegou lá da página 1 a 3, ele levou até a página 30. Explodiu o negócio. 2005, 2006, a gente implantou um programa de excelência e eu olhei para aquela ferramenta e disse, nossa, aqui tem tudo que eu posso utilizar para que as coisas aconteçam na rede. É uma ferramenta para que me deixa claro, para ter uma conversa com o franqueado, com o gestor daquela unidade, de como que está aquela operação. Eu inverto, porque normalmente o que acontece? Muitas vezes o franqueado vem cobrar da franqueadora lá o papel dela em muitas coisas, e a gente não tem uma ferramenta para conversar com o franqueador ali é ter os 50% da tua parte. E através de um programa de excelência, se aquilo realmente estiver bem construído, se aquilo for a gente costuma dizer que é um mapa de sucesso da rede. Né? Então, se naquele mapa de sucesso da rede está bem construído em pilares e indicadores que mostram que aquilo vai ter resultado, que aquilo é o caminho para se obter mais resultado, poxa, o franqueado deveria seguir. E se eu consigo passar essa mensagem para o franqueado e eu usar esse instrumento como instrumento de gestão de consequências, de gestão dia a dia do consultor, eu consigo várias coisas. Por quê? Porque vamos supor, eu quero melhorar eu tenho uma padronização que eu quero colocar para o ano de 2026. Se eu coloco um peso maior naquela pontuação para o meu programa de excelência... Naquele ciclo, naquela onda, né? Naquela onda, porque o programa de excelência ele tem que ser flexível, por ondas você mudar esse rumo da prosa, né? Você direciona esse franqueado e ele começa a enxergar, putz, isso aqui é que tem valor esse ano. Então, ele deve ser um instrumento de gestão das redes. Quer mais um exemplo? E nos conselhos que eu tô, vamos abrir mais uma unidade, não vamos? E a minha provocação é, traz o programa de excelência, qual a nota dele? É isso. Total. Várias redes de sucesso, eu conheço franqueados, multifranqueados que perderam loja por estar um ponto a menos do que o outro, quando tem 2 ou 3 elegíveis para aquela praça, né? Ali fica muito o fato, né? Não tem muita discussão. Eu quero ganhar os mesmos prêmios que o Fernando ganha. Então faz o que o Fernando faz. A discussão sai do nível de achismo, né? Porque ele criou essa expressão que nós usamos na Praxis Business, e é mérito dele, o mapa de sucesso da rede. Total. Como é que eu tenho sucesso? Desculpa. É porque vira data-driven, né? Aqui, amigo, data-driven. Tá aqui, amigo, o mapa de sucesso. Isso aí. Segue. Aí no ano, você corrige, né? Vamos melhorar. Uma coisa que a gente tem orientado muitos clientes é que o próprio consultor de campo, antes de ele fazer uma visita, ele tem que olhar, básico, como que tá o programa de excelência. Parece... Tem que falar isso, parece que o cara pré-visita, pré-interação. Tá na nossa metodologia. Cara, levanta as informações, dashboard. Tu vai fazer a visita, ou tu vai fazer uma call com o cara e tu não tem os números, né? Então, mesmo um diretor, né? Eu tava conversando esses dias com um diretor de uma rede grande e aí ele falou, eu tenho uma dificuldade que às vezes eu vou ligar e eu não consigo ter uma visão... O scorecard do cara, né? Da unidade. Ele usou o termo visão 360. Eu falei, cara, olha no programa de excelência, é para isso que existe. Né? Porque ele cruza quali, que são comportamentos, e cruza quant, que é performance.
Você cria 2 eixos. Lembra que eu falei, né, que mudou a minha vida? Ele pode colocar tudo ali, né? Ele pode colocar, se o cara tá inadimplente, por exemplo, ele pode colocar também circunstâncias da relação. Não necessariamente ele precisa... Né, e nessa pré-visita é a base do diagnóstico que o consultor deveria fazer para conseguir orientar o franqueado, né? Agora, como é que eu chegar no escuro numa visita, né? O supra-sumo é cruzar segmentação e programa de excelência. É isso que eu ia falar. Hoje, o que acontece? Se você começa também... o programa de excelência é um mapa de sucesso. Putz, Fernando, mas lá na segmentação eu uso outros indicadores. Aí eu tenho um programa de reconhecimento aqui da equipe de vendas, eu uso outros indicadores. O franqueado fica perdido. Que caminho eu sigo? Então tudo deveria... Define o seu mapa de sucesso para mim, né? Tudo deveria desembocar numa metodologia só. E tudo deveria desembocar no programa de excelência. Se eu tenho um franqueado que ele, na minha segmentação, ele é top, né? Ele tem engajamento versus resultado, que é uma metodologia Praxis Business, que a gente coloca isso em quadrantes. Então, se ele está num quadrante que ele está super engajado, segue os processos e tem resultado, esse cara deveria estar na cabeça do programa de excelência. Então, a gente tem uma metodologia que a gente criou, que a gente cruza, né, a segmentação com o programa de excelência. Então, você usa os mesmos indicadores, porque o mapa deve ser único. Perfeito. Não pode ser um mapa para segmentação e um mapa para o programa de excelência. Primeiro, 2 afirmações. Primeiro, o programa de excelência tem que estar na cabeça de todos os executivos da companhia. Antes dos franqueados. O diretor de operações, o diretor de marketing, ou a diretora pedagógica. O programa de excelência tem que estar na cabeça de todos eles. E segundo, a jornada de implantação do programa de excelência é demorada. Não acredite na primeira onda, ela não vai gerar mudança de comportamento. Não desista. A gente tem programas de excelência, a Cachaçaria Água Doce deve estar na 20ª edição, programa de sorridentes, o PES, programa de excelência sorridentes, que vira e mexe, os caras estão fazendo viagens, os caras devem estar na 15ª edição. É um vivo, programa, né? Vivo, mas é um projeto, você vai adotar, primeira onda. Olha, a gente talvez não foi tão criterioso, faltou aqui tal coisa. Um franqueado levanta a mão e fala, vocês podiam ter feito, porque... Outra armadilha só o sujeito lá, a gente brinca, da rua Oscar Freire que ganha, porque a operação dele, Oscar Freire, é uma grande rua, né, da moda em São Paulo. Estou exagerando aqui, só da Avenida Paulista. Não, Valinhos, a minha cidade, o cara pode ganhar, porque tem que ser ele em relação a ele. Ser balizado, né? Ser balizado, mas assim, o que eu queria deixar de recado, e vocês devem sofrer isso como a gente, não é a primeira implantação que vai dar o resultado, é um projeto, você vai implementando, é uma jornada de excelência na franqueadora antes do franqueado. Direi, nada assim que gere grande resultado no curto prazo. Então, acho que eu sou tão maluco por programa de excelência que até uma vez eu fui fazer uma provocação e fui mal interpretado, né? Porque eu quis dizer que o programa de excelência, para mim, ele deveria ser uma preocupação maior das franqueadoras do que o selo de excelência. Mas eu quis dizer no sentido de que muitas vezes a gente vê que tem franqueadores que estão mais preocupados em estampar o selo do que o que ele de fato traz de benefício, né? Um selo de excelência. E o programa, o selo, querendo ou não, ele é uma fotografia, né? Algo que foi feito lá, uma pesquisa, chegou a uma conclusão e maravilhoso, assim como é uma pesquisa de NPS. Agora, o programa, ele é um filme que está acontecendo em tempo real, em real time, né? Então, nesse mês, pode estar tudo maravilhoso, mês que vem pode estar uma porcaria e a gente está vendo tudo acontecendo. Agora, uma pesquisa, ela muitas vezes tu vai ter a fotografia daquele momento. Talvez daqui a um mês a fotografia fosse outra, né? Então, o programa ele é muito vivo. Eu acho que talvez as pessoas possam ter interpretado errado, é importante a gente deixar claro, o selo de excelência é extremamente importante. O selo de excelência da BF é uma ferramenta que norteia o sistema de franchising. A gente tem lá, pelo último dado de 2025, acho que 65% das franqueadoras que se candidataram conseguiram, porque é uma nota dada pelo franqueado. Eu acho, a minha visão é complementar no sentido, o programa de excelência te prepara para o selo de excelência. Super conectado, É importante para a nossa audiência aqui, as empresas que... A gente trabalha com muita franqueadora que perdeu sua licença no Chama, e a gente pega o relatório da BF é espetacular, dá todo o mapa do sucesso. Então, onde é que está o problema? A gente pega esse relatório, quando a gente é contratado, a gente destrincha, a gente tem a nossa pesquisa. Então, acho que, né, Guilherme, acho que eu entendo a má interpretação, porque assim, selo excelência, franqueadoras, busquem, se candidatem. Mesmo que você ache que você não vai conquistar, faça pelo menos para tentar entender a perspectiva do franqueado.
E o programa de excelência vai criando uma cultura de excelência e aí as coisas Uma acabam coisa puxa a caminhando outra, juntas, né? A gente acredita nisso. Total. E Uma não, Total. Eu queria não tira a também outra, que né? vocês citassem aí, Fernando, se quiser ficar à vontade, citar também talvez o que não é o programa de excelência, ou o que a gente não faz com ele, porque às vezes para quem está nos ouvindo, porque às vezes a gente tem uma má interpretação, assim, eu tenho aqui um programa de excelência, mas a hora que a gente vai ver, só tem um indicador que é o sellout do cara. Legal. Né? Então o que vocês têm aí de boas práticas, ou até para explorar um pouco esse eu acho que tema assim, exatamente o que eu ia comentar algumas coisas aqui, acho que um bom programa de excelência, ele também se divide em ciclos. E, às vezes muitas franqueadoras, e é o mais comum, é fazer um programa anual. Eu faço um programa anual e aí eu vou, às vezes, medir só lá no final do ano. No dia 32 de dezembro. Às vezes por não ter uma ferramenta, por dar trabalho, levantar indicadores e tal, então eu deixo lá pro final, e às vezes quando vai levantar no final, as coisas se tornam injustas. E um programa injusto é a receita de fracasso. Se os franqueados perceberem que é um programa injusto, é uma receita de fracasso. Então acho que isso é um ponto. Você conseguir dividir isso em ciclos. Os ciclos também nos ajudam a que o franqueado esteja o tempo todo engajado. E aí, ter um programa de recompensa ali dentro desses ciclos, para que você estimule o tempo todo esse franqueado a estar engajado nesse programa. Então isso é um ponto. Outra coisa, excesso de indicadores. Muitos programas têm excessos de indicadores e excessos e ainda com indicadores complexos. Quando o Adir falou, todo mundo na franqueadora deveria conhecer o programa de excelência, mas muitas vezes ele é tão complexo que só lá quem opera, o analista, né, ou quem construiu, entende a lógica que está por trás daquele programa. Porque daí eu invento o indicador, o cálculo é super complexo. Então, a minha dica aqui, programas que são simples, né? Outro ponto, a gente gosta de trabalhar muito com programas de excelência na base 100. Não adianta fazer programas com 2.000 pontos, 3.000 pontos, 4.000 pontos, porque perde a referência. Aqui, quando eu falo de um franqueado que ele é 80%, eu sei que ele é 80%. Ele é um franqueado 20%, eu sei que ele está 20% da onde? Do meu mapa de sucesso, do meu sucesso. Então, se eu consigo transformar essa estratégia toda minha no mapa de sucesso de excelência, e eu sei quanto a minha rede está de excelência, cara, para o gestor da rede fica fácil, para o franqueado fica fácil, para o consultor fica fácil. Então, poucos e bons indicadores que conseguem transformar essa excelência. Um outro ponto que também é importante, que nós entendemos que não é legal usar o programa de excelência com indicadores negativos, que dão aquela coisa da punição. Olha, se você não tiver, perde ponto. Tal. Então a gente não gosta disso. A gente também não gosta de colocar assim, indicadores bônus, ganhou mais 10 pontos, porque senão você perde a referência de quanto que é a excelência. Porque daqui a pouco o meu programa de excelência não está mais na base 100, está na base 150. Porque eu adicionei tantos pontos extras lá, ou eu puni de diversas maneiras, você perde a referência. Então a gente gosta de trazer um programa simples, prático e que seja executável no dia a dia, né? Começa mais simples, e se me permite, só enquanto você falava, pelo fato de ter construído cerca de 300 e implementado, recentemente a gente passou por uma situação num cliente queridíssimo nosso, e eu acho que aqui tem um desafio, como esse podcast ele é muito abrangente, para os fundadores. Porque às vezes o fundador quer premiar aqueles franqueados que ele acha que são os mais próximos, que mais respeitam os valores, etc. E tá tudo bem a ser assim. São aqueles caras que foram parceiros, que toleraram falhas da franqueadora, sabe? Todo fundador olha para a rede e fala, pô, eu posso contar mais com o Guilherme, o cara foi parceiro pra caramba, tal. Então, respeitando esse legado, essa longevidade, a gente vê um grupo novo de executivos que vamos implantar um programa de excelência que fique mais claro quais são os critérios. Porque já passou esta fase. Então, você sabe de quem eu estou falando aqui, um cliente querido nosso, que tem toda a métrica, não, mas eu quero premiar esses que são os meus. E aí, o que eu acho que o que eu só não gosto deste caminho, e o fundador tem todo o direito de agir do jeito que ele acha que é o melhor, é o critério para os demais. Eu quero ser premiado como franqueado. O que eu tenho que fazer?
né? E esses critérios forem mais claros. Então, esta lógica do fundador, às vezes, não é nada contra. O fundador é sensacional. Você cria uma gestão um pouco mais profissionalizada, mais estruturada. Não que o fundador não tenha profissionalismo, né? Espero esteja me fazendo claro aqui. Sim. E aí, no dia da premiação, que não tem que ser uma surpresa, porque tem que permitir essa mudança de comportamento, tem que permitir os ciclos. E a gente tenta começar mais simples. Eu brinco, é meia dúzia de 4 de indicadores. Sabe? Não passa disso, né? Eu até complemento esses pontos de vocês com um ponto que eu acho muito importante, assim, que às vezes os indicadores não levam a uma consequência que é o cara ganhar mais dinheiro na ponta. Performance. Isso. Então, assim, seja margem... Não tem causa e efeito. Não tem causa e efeito. Isso eu acho muito maléfico, assim. Então, o cara que tá ganhando, que tá lá no top, ele tem que estar melhor, digamos assim, porque esse é o principal benefício do cara que está na ponta. Então, assim, a gente sabe que o relacionamento é importante, padronização, tudo isso é importante. Mas no final, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, assim, não faz sentido o cara que ganha o programa de excelência ser o cara que não está ganhando dinheiro, que está mal financeiramente ali, porque não... Então, essa conexão, na minha visão, ela é muito importante no processo. Né? A pergunta é, o que é sucesso na sua rede? A gente tem que partir dessa definição. Exato. O que é sucesso na sua rede? A resposta tem que estar no PEX. Tem que estar no PEX. E a gente tem um negócio na nossa metodologia, a gente chama de teste de sanidade. Vamos rodar o primeiro ciclo aqui interno. Porque, de repente, o pior franqueado ficou melhor. Você fala, gente, criamos as métricas totalmente erradas. Sim. Então, esse a gente chama de teste de sanidade. A gente sempre está olhando para isso, para que na hora que a solução trazer, né, lá quais foram os ganhadores pelos critérios, você fala, pô, tá coerente. Isso aqui tá batendo. Esse cara é alinhado com o comportamento, com a cultura. Putz, deu o Fernando. O Fernando é o cara que mais critica a nossa marca e destrói valor. Cara, precisamos revisitar às vezes aqui. até de trás para frente, né? Tu podes até às vezes olhar assim, cara, quem isso são sem hoje envolver franqueados, tá? Tô falando. Né, os meus 5 franqueados mais top. Por que ele é top? Então, às vezes ali vai estar a resposta do segredo, né? Ele é top por quê? Porque ele segue exatamente os padrões da marca, ele é top porque ele consegue faturar acima do que se esperava naquele PDV. Por que ele é top? Às vezes ali já vai dar... Participa dos treinamentos, acessa a universidade corporativa, engajado, né? faz pega todos os comunicados lá na ferramenta do Yungas e ele trabalha isso, quer dizer, ele compartilha as melhores práticas. É isso que a gente chama de teste de sanidade. E, de novo, para que fique claro para a audiência, esse teste é feito dentro de casa, nas 4 paredes da franqueadora. Você testa a ferramenta, plota, fala, opa, deu alguma distorção aqui, então vamos voltar para dentro que o projeto não ficou 100%. E precisa ter esse olhar crítico, tá? Porque quando a gente pega e tem tudo a ver com o que você está falando, quando a gente vai montar um programa de excelência, no projeto de consultoria, a gente olha para tudo isso. Então, olha o que é sucesso, os indicadores, não só os indicadores que ele mede hoje, mas que indicadores de sucesso a gente tem para construir esse mapa. E esse mapa, ele é dividido em pilares. Esses pilares têm pesos. E esse peso é que vai determinar o que você está falando. Então, o pilar, por exemplo, a gente divide em pilar de resultados e pilares de esforço, indicadores de esforço e indicadores de resultado. Cara, esse indicador de resultado vai ter peso quanto para você na rede? 70%? Aí vai acontecer isso que você está falando. Aquele cara que tem o maior desempenho, e aí o maior desempenho relativo, não o maior desempenho absoluto, porque às vezes uma loja que está num shopping... Paulista, né? Exatamente. Então, né? Tem que saber equilibrar isso. Então, é o cluster, né? É o cluster. Você conseguindo equilibrar isso em pesos, você consegue atingir. E não vai ser no primeiro, que nem o Adir falou. Isso é uma evolução. O primeiro, às vezes, pode estar um pouco descalibrado, e a gente vai calibrando com o tempo para que as coisas tenham cada vez mais justiça, um senso de justiça. Legal. A gente, quando fica em 4 pessoas aqui, o tempo voa, passa rápido demais aqui. Mas achei que hoje o papo foi bem bacana, que a gente conseguiu focar em 3 grandes temas, né? Um pouco da história da jornada do franchise, pelo menos as últimas 3 décadas. Exploramos bastante questão de clusterização e deu para dar uma pitada aqui sobre o programa de excelência. Hoje trazer gente velha é isso. Dá pra olha para 30 anos, né? Olha para 30 anos. Aprendendo bastante. As brincadeiras à parte, agora para a gente caminhar para o encerramento aqui, queria talvez pedir para vocês contarem um pouco talvez de perspectivas, né? O que vocês veem pela frente? Muito se fala de inteligência artificial, de novas tecnologias também, mas também a gente sabe que existe um desafio também, a gente estava falando há pouco,
sobre os fundamentos do franchise também, da gente às vezes estar num momento que tem uma relação de certa forma estremecida entre qual que é o papel do franqueador, qual que é o papel do franqueado. Às vezes fica querendo pisar no pé do outro. Será que, né, cada um está fazendo a sua parte corretamente? Então, às vezes é bom a gente definir bem o que é o fundamento de cada um. Então, fique à vontade. Até, Marcos, complementando aqui a pergunta, porque às vezes a gente vê que tem franqueadores que às vezes estão querendo ter um hype grande aí da inteligência artificial, mas às vezes o feijão com arroz, que é o básico, não está sendo feito, né? E o cara está preocupado em, tem IA na minha empresa. Então, assim, é o desafio do momento, né? Então, a rápida transformação, a pessoa às vezes está preocupada com uma coisa muito grande e às vezes o básico ali, que ela poderia estar fazendo um treinamento junto com a Praxis e a pessoa não fez, entendeu? Que é o mínimo, né? Eu acho exatamente isso que você está falando. Às vezes essa preocupação com a IA, às vezes os processos não estão... Porque o que é a IA, né? Fazer o processo de uma forma repetida e eu utilizar isso para me dar mais produtividade. Mas às vezes eu não tenho nenhum processo. Então, às vezes está preocupado com o processo e não está preocupado com o comportamento. O que o Marcos falou, da questão também do papel das partes. O papel das partes está definido desde a entrada desse franqueado na minha rede, desde lá da venda, da expansão, da implantação, depois no trabalho do consultor. Qual é o papel da parte do franqueado e qual é o papel das partes do franqueador? Então, essa definição desses papéis é muito importante, para que um não interfira muitas vezes no papel do outro, né? A gente sabe que o papel do franqueador é trabalhar o modelo de negócio, trazer novidades, trazer a capacitação dos franqueados, e o papel do franqueado lá é executar com excelência todo aquele modelo pensado pelo franqueador. Então, se isso começar a ficar claro, a gente vai ter uma relação cada vez melhor nesse sentido. Eu vou trazer 2 aspectos que eu acho importantes. Da pesquisa da Franchising Framing de novo. A gente pergunta, por que fecham unidades na sua rede? Aqui é só a perspectiva do franqueador, nessa pesquisa da Praxis Business com a AMD. 7ª edição. Sabe qual é o maior motivo de fechamento? Comportamento inadequado de franqueados, segundo as franqueadoras. 132. Não é porque não sabe fazer um DRE, não é porque não sabe fazer uma venda. Então, 63% na 7ª edição da pesquisa responderam comportamento inadequado. Falta de protagonismo, falta de comprometimento, falta de accountability. Então, olha que informação relevante. A pergunta no ar. Quantas franqueadoras treinam comportamento empreendedor de seus franqueados? Então, essa é uma informação. A segunda informação, que a gente está mapeando muito essas competências do franqueado de alta performance. Em 2015, a gente lançou o segundo livro, terceiro meu, segundo da Praxis Business, que é a gestão do ponto de venda, os papéis de franqueado de sucesso. E lá, a gente escrevia assim, ele tem que ter hard skills, que é as competências técnicas, finanças, vendas, pessoas, logística, indicadores, competências hard. 2015. Aí a gente foi evoluindo para as soft skills, as human skills, como diz Simon Sinek, que são as competências socioemocionais, as soft skills, as competências que tratam do comportamento, autoconhecimento, resiliência, comunicação não violenta, né? Todo esse protagonismo, isso soft. Então, hard, soft. Há 2 anos, a gente desenvolveu uma terceira, são as digital skills. São as competências digitais, que é essa habilidade do franqueado e da franqueadora de usar as plataformas, uma plataforma CRM, uma plataforma de delivery, uma plataforma de cashback, de usar uma ferramenta de extranet, são competências digitais. Então, hard, técnicas, soft, humanas e digital skills. A junção dessas 3, a gente acredita que dá aí o que a gente chama do franqueado de alta performance. Então, bem legal. Até isso aí me lembrou, a gente conversou com o pessoal da Casa do Pão de Queijo, né, um tempo atrás, até no podcast, eu acho, e eles comentaram que hoje, quando eles fazem, hoje não, já há um tempo, né, quando eles fazem o processo seletivo, esse é um critério que eles colocaram de uns anos para cá, se aquele perfil é um perfil que está com digital... Do franqueado, né? Do franqueado. É isso. Porque, que é cara, isso? 20, 30%, 40% depende do negócio. Porque, pô, vem disso, né? O cara não vai entrar na plataforma que eu uso de comunicação, ou vai entrar na plataforma Muitos X. têm ignorância, não sabem usar. Ou não quer, né? Não quer usar, desculpa, não tem mais. O digital tá aí para alguns negócios mais. Legal. Rede social, né? Marketing digital, tudo. Compartilhamento, né? A gente englobou tudo isso em digital skills. E aí a franqueadora precisa treinar isso aí, desenvolver isso. Muito legal. Palavrinha final, então. Não, eu, assim, fico extremamente feliz de a gente conseguir ter a presença aqui da Praxis. Pô, eu acho que nesses 7 anos que a gente tem aqui, muito do conteúdo
eu aprendi e que eu replico está muito associado ao que eu aprendo nessas nossas interações, nas palestras do Adir, já fui assistir muitas. Então, assim, é uma honra a gente poder estar fazendo essa conversa aqui, estar estreitando relações. Eu acho que hoje, para os nossos clientes, a gente sempre faz indicação de praxis, seja para treinamento, para programa de excelência. E quando eu faço as provocações também nas redes sociais, é sempre no sentido de levar a educação, né? Eu acho que hoje, uma das coisas que a gente tem um grande desafio nesse setor, né? Eu ainda, apesar de estar 7 anos, me considero totalmente outsider, assim. Eu acho que o franchise, por ele ser um modelo expansionista, e não tem nada de errado nisso, né? Eu acho que a pessoa, muitas vezes, ela entra porque é uma forma de terceirizar o CAPEX, então o franqueado vai expandir com o capital dele e isso eu consigo ser muito mais rápido no crescimento, mas em alguns casos isso acaba deixando de lado esse lado do quali, né? Que é um pouco do que a gente falou hoje aqui, sobre excelência, sobre, cara, cuidar mesmo, ter um interesse em comum com o franqueado genuíno de, cara, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Acho que essa é a lógica do crescimento sustentável. Então, quando a gente vê casos tristes assim no setor de gente que fica querendo expandir loucamente sem olhar para esse outro lado, é onde eu vejo que a gente tem muito em comum aqui, de como que a gente leva a educação para mudar isso, né? Então, eu fico muito feliz aqui, acho que esse papo foi riquíssimo aqui, acho que esse episódio está imperdível e quero agradecer de coração aqui. Obrigado pela oportunidade, exposição, é muito honroso pra gente. Eu te disse, quando você fez o convite, fiquei animado. Não há franqueadora bem-sucedida sem franqueados prósperos, né? E outro pensamento, que foi até o Fernando que começou isso, e a gente foi adaptando e evoluindo, toda franqueadora é uma empresa de tecnologia, de suporte, de comunicação e de educação continuada. A gente precisa ter consciência disso. Ela precisa proporcionar ferramentas digitais, ela precisa proporcionar comunicação, ela precisa ter um suporte e um programa de educação continuada. Obrigado, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigado. Legal. Obrigado também e obrigado pelo convite. Foi um prazer, o papo super legal aqui. Queria trazer também nessa linha que você falou aqui para encerrar, um pouco que a BF também prega, né, do franchising ético. E lá na IFA que eu tive esse ano, em fevereiro, você falou muito da transparência com a rede, com os franqueados. E essa transparência começa lá na expansão, quando eu estou vendendo uma franquia, de vender exatamente, não se pode garantir no negócio, no empreendedorismo, mas vender exatamente o que a empresa acredita, né? Então, o franchising, ele tem que ser transparente, tem que ser ético, todas as partes têm que ter a possibilidade de fazer dinheiro, então a franqueadora precisa, franqueado. Então, se tiver esse olhar, eu acho que o sistema de franchising, ele tem tudo para continuar prosperando, como vem prosperando aí nos últimos aí anos, né? Daí a gente contou a história aqui. Então, eu acho que é isso. Dá um episódio só dessa parte. Não, sensacional. Para mim é um prazer mediar esse papo aqui, conteúdo super rico. Faço das palavras do Guilherme aí as minhas. Queria agradecer mais uma vez a presença Adir Ribeiro, Fernando Galiteri. Obrigado pela participação aqui de vocês. Direcionando aí para quem está nos ouvindo. Então, se você gostou, aprendeu alguma coisa sobre o mercado de franquias, tem algum insight prático que você pode aplicar na sua rede de negócios, não deixa de se inscrever também no nosso canal do YouTube, do Spotify, do Jungascast, onde a gente quinzenalmente compartilha conteúdos super ricos, conversando com executivos, empreendedores e inclusive franqueados também dentro do mercado de franquias e do varejo como um todo. Falando um pouco mais sobre a Jungas é uma plataforma de comunicação e gestão voltado para grandes redes de negócios, de franquias. Se você tem uma rede, gostaria de se comunicar melhor com o seu franqueado, gerir melhor a operação de cada um deles e orientar cada vez mais eles para o sucesso, utilizando recursos como segmentação, clusterizações, programas de excelência, não deixem de entrar em contato conosco no nosso site, jungas.com.br. A gente fica à disposição até lá. Pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Valeu e nos vemos no próximo episódio. Valeu. Um abraço.